O Justiça para Todos estreia hoje um novo formato: cenário, reportagens especiais, entrevistas, quadros interativos. É informação de qualidade para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça Federal e acompanhar o trabalho da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Aqui no Justiça para Todos, o telespectador tem espaço garantido. Você pode sugerir assuntos e tirar as suas dúvidas. O programa de hoje é temático. Vamos falar sobre conciliação, uma prática que vem dando muito certo na justiça brasileira e que prova que um acordo vale a pena e torna tudo mais simples e rápido para ambas as partes. Então não saia daí, porque o Justiça para Todos está só começando. A conciliação promove mudanças por onde passa. No convívio entre as pessoas é a garantia de bons resultados. Mas na justiça ela virou regra, cai bem em qualquer situação e é uma ótima alternativa para evitar ou resolver litígios. Mas você sabe o que significa conciliação e como ela está presente no seu dia a dia? Veja só. Conciliação é a ação ou efeito de agir de maneira pacificadora com reconciliação. É fazer com que alguém que esteja em desacordo com outra pessoa entre em acordo. Na linguagem jurídica, é o acordo feito entre as partes que estão em um litígio. Ação ou efeito de combinar ou harmonizar, por exemplo, coisas, pessoas, textos, ideologias, entre outros, que se opõem ou se apresentam de maneira distinta e incompatível. Os sinônimos de conciliação são acordo, concordância, concórdia, conformidade, congraçamento, consonância, entendimento, harmonia e reconciliação. Tem que conciliar sim, porque senão eu acho que violência gera violência, então a gente tem que ser educado por mais, conta até 10, entendeu? Usa terapia, acho que fica melhor. Eu trabalho em atendimento, então eu tenho que fazer até conciliação também. Na minha família, pai e filho. E no trânsito, ônibus. Então é um espetáculo todos os dias. Devido ao estresse, devido ao mau humor, a gente tem que conciliar, saber separar, né? E assim, não descontar no alheio os nossos problemas, as nossas frustrações. Pelo visto, a palavra não só é conhecida, como também praticada pela maioria das pessoas. Afinal de contas, é um bom caminho. E por isso mesmo não faltam exemplos de como a presença ou a ausência dela pode mudar o roteiro de uma história. Dentro ou fora de casa, não é preciso andar muito para perceber que a conciliação deve ser praticada o tempo todo. Quer ver só? Quem enfrenta o trânsito sabe muito bem o quanto a harmonia é indispensável para garantir a ordem nesse vai e vem de veículos e pessoas. O trânsito é terrível, terrível. As pessoas literalmente não podem errar nunca, porque as pessoas são cruéis mesmo, muito mal educadas. Tá faltando um pouquinho de educação para o povo. No trânsito, assim, a gente pega ônibus, né? Mas tá difícil, cada dia mais e mais a gente viver sem briga, né? Porque numa fila você pode arrumar uma confusão, né? A pior coisa da vida é o trânsito em Brasília. Por quê? Acho que, caramba, tem muito carro e aí a gente tenta sair 2 horas mais cedo de casa para tentar chegar no local e é bem complicado isso. E se alguém desrespeita as regras de trânsito, aí o resultado é esse. O motorista deste carro não viu o pare e avançou numa via movimentada de Brasília. O condutor desse outro não conseguiu desviar. Sem acordo, os motoristas acionaram o Juizado Especial de Trânsito. É simples, rápido e não custa nada. Basta ligar e, em questão de minutos, chega uma das 8 viaturas que atendem 30 localidades no Distrito Federal.
Um policial militar faz a primeira triagem e depois todos seguem para a van, onde acontece a audiência de conciliação. Nessa audiência, o conciliador ele vai ouvir os dois envolvidos, 2 ou mais envolvidos, e o policial militar, a partir disso, vai dar a sua impressão de quem seja o responsável pela colisão. É bom frisar que é uma impressão sobre o acidente, porque quem vai julgar e dizer quem é o culpado em caso de não haver acordo será o juiz. Só o juiz tem o poder de decidir quem é o culpado caso as partes voluntariamente não decidam. Nesse caso, ficou decidido que o motorista que cometeu a infração vai arcar com o conserto da caminhonete. A conciliação torna tudo mais fácil, até mesmo em caso de descumprimento do que foi acordado aqui. Nós costumamos dizer que em 30 minutos a questão está resolvida. Resolvida entre aspas. A questão é oficial, né? A questão de dizer quem, como e quando vai pagar. E não havendo acordo, aí sim é que entra essa celeridade, não é? De não precisar mais se discutir os fatos. A diferença do termo de acordo para uma redução a termo, ou seja, quando não há acordo, nessa segunda hipótese, é que nessa segunda hipótese vai ter uma discussão dos fatos. A Justiça Móvel, como é conhecida no DF, funciona há 15 anos. Só em 2013 recebeu quase 2.500 chamadas. 90% dos casos terminam em acordo. O juizado itinerante é um serviço do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. E depois de tanto tempo de estrada, ele é a prova de que conciliar é sempre o melhor caminho. É um procedimento simples, é um procedimento rápido, gratuito, onde as pessoas realmente se sentem valorizadas e que por isso a procura é cada vez maior. Mas nem sempre é preciso recorrer à ajuda de um conciliador para chegar a um acordo. A empresária Alessandra Menezes que o diga. Em 23 anos de direção, já se envolveu em 3 acidentes. O último foi no ano passado. Houve essa colisão, tá? Mas graças a Deus foi só de fato um susto, não ocorreu nada de grave. Nós descemos, conversamos, vimos que ninguém tinha se machucado e, averiguando o que iria acontecer, nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos fazer um boletim de ocorrência, pelo menos pela internet, por causa do seguro do carro. Então, trocamos telefones, pedimos informações. Depois, nós nos falamos durante esses 3 dias, né, para vermos onde nós íamos fazer. Não precisou usar o seguro do carro, porque a franquia estava bem acima do que realmente era o valor. E com isso nós conseguimos fazer várias pesquisas de qual era o melhor lugar, qual era o mais acessível. Mandamos arrumar o carro tranquilamente, sem ter problema algum, e ela pagou tanto o meu quanto dela, entendeu? Não teve confusão, não teve nenhum desacordo, nenhuma briga, foi totalmente tranquilo. Além da conciliação, nessa hora a palavra confiança precisa falar mais alto também. Afinal de contas, o que foi acordado pode não ser cumprido e Alessandra confessa que bateu um certo medo de algo sair errado. Lá no fundo você acaba sentindo que, assim, nossa, a pessoa foi muito educada, foi prestativa, apesar de ter sido uma senhora, foi talvez aonde tenha me acalmado um pouco. Mas eu pedi, no caso, a carteira de habilitação dela, para que eu pudesse estar obtendo as informações e depois tentar, caso de fato ela não cobrisse, né, o que ela havia prometido, eu fosse correr atrás. Mas não foi preciso, não. Ela mesma me ligou, não precisei procurá-la. Hoje, a empresária sabe como ninguém o valor de uma conciliação. Ela já viveu o contrário, se arriscou e não aconselha ninguém a fazer o mesmo. Um ônibus, por tentar chegar no local que é necessário, na cidade que precisa. Então, quer dizer, ele ultrapassou todas as regras de trânsito que precisava, infringiu todas e mais algumas, acabou colidindo comigo e não parou, continuou. Se eu não fosse um pouquinho, até fui errada, incoerente, inconsequente, qualquer termo que tenha sido nesse sentido, eu parei, eu coloquei meu carro na frente do ônibus para ele poder parar, para o motorista vir conversar comigo. Eu tive que fazer o boletim de ocorrência
e através do boletim da ocorrência eu tive que ir à empresa aonde essa pessoa trabalhava, a empresa responsável, tive que mostrar a filmagem, tive que levar testemunhos, e a empresa fez com que o seu funcionário arcasse com o que ocorreu, senão ele seria demitido. A conciliação é o melhor caminho, eu acho que para qualquer situação. Daqui a pouco você confere mais casos de como a prática da conciliação tem dado certo no dia a dia de muita gente. A iniciativa é antiga, mas na justiça brasileira ela ganhou força a partir de 2006, com a criação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que já nasceu com essa vocação, conciliar. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. A Semana Nacional de Conciliação acontece há 8 anos e envolve a maioria dos tribunais brasileiros, que selecionam os processos com possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas, na tentativa de solucionar o conflito de forma negociada. Quem concilia sempre sai ganhando. Qual é o principal objetivo da Semana Nacional? O objetivo é conscientizar tanto magistrados e servidores como o próprio jurisdicionado, mostrar que nem todo processo precisa ser solucionado por uma sentença judicial. O coordenador do Movimento Permanente pela Conciliação é um defensor do projeto. A cada ano, os resultados são animadores e provam que a justiça está no caminho certo. Os resultados estão sempre melhorando, não é? A última semana nós tivemos, por exemplo, no quadro geral, 54% das audiências realizadas resultando em conciliação, que já é maior do que o número do ano passado, que foi 52%. Parece pouca coisa, mas 1% nesse universo representa muito. Na última edição, em 2013, a Justiça Federal saiu na frente. Alcançou o maior índice de conciliação. 80% das audiências terminaram em acordo. Das 22.228 sessões, 17.838 foram liquidadas. Se nós considerarmos que 80% das audiências que efetivamente realizadas redundaram em acordo, isso é um número magnífico, realmente. Eu acho que seria o melhor índice do judiciário, dos ramos do judiciário como um todo. Mas o que eu acho que é preciso na Justiça Federal ainda é mostrar aos magistrados e aos servidores que, por se tratar de ente público, de lidar com ente público, é ainda assim possível realizar conciliação. A conciliação imprimiu um ritmo mais acelerado a partir de 2010, com a edição da Resolução 125, que promete incluir de vez essa prática na rotina dos tribunais. Com a resolução, nós temos uma regulamentação, nós temos a obrigatoriedade dos tribunais criarem seus núcleos permanentes de conciliação e, a partir daí, se ter uma política pública realmente profissionalizada e direcionada. Emanuel Campelo admite que ainda há muito a fazer. Na opinião dele, é preciso quebrar a resistência de alguns tribunais em aplicar a conciliação. Alguns tribunais resistem, alguns magistrados acham que que essa política pública não se aplica àquele ramo, quando nós temos exemplos, tanto num ramo quanto no outro, de extremo sucesso. Nós precisamos quebrar essa resistência. Nós precisamos mostrar que a política pública ela é universal e aplicável a todos os ramos do judiciário. E veja daqui a pouco a conciliação de quem vive em espaços comuns. Chama as duas pessoas, a gente vai lá para o escritório do condomínio e tenta conciliar. Essa conciliação foi impor algumas regras que um teria que seguir para poder ajudar o outro e vice-versa. Você confere em 1 minuto. Até já! Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão.
minha casa melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Viver em comunidade, isso sim é uma arte. Uma arte que exige paciência, respeito ao espaço do outro e muita conciliação. Agora você vai ver como é o desafio de garantir a paz em um condomínio com centenas de moradores. No trânsito, a gente depara com pessoas diferentes a todo momento. Agora, quando falamos de viver em comunidade, aí a história é bem diferente. Estamos em Taguatinga, uma cidade satélite do Distrito Federal, com cerca de 230 mil habitantes. Só neste prédio de 10 andares vivem 240 moradores, divididos em 60 apartamentos. Imagine só o que é manter tudo em ordem por aqui. Missão para o radialista Augusto César Ribeiro, síndico do condomínio há 3 anos. São tantas reclamações que ele criou até um livro de registro para quem anda incomodado com o vizinho. A gente tem um problema de questão de barulho. A gente tem um problema de questão de estacionamento, de carro, de veículo, que tem que conciliar. A gente tem um problema de crianças que fazem barulho durante a noite. Geralmente dá até bate-boca, que um vai acusar o outro e o outro diz que não está fazendo. E fica nisso. E aí é a hora que a gente tem que, eu como síndico, tenho que entrar para poder fazer aquele intermédio, para poder, às vezes, evitar discussão e que haja uma progressão maior. E aí, nesse caso, a gente tem que meio que intermediar e tentar um bom senso para os dois. Controlar criança em casa é um desafio. O próprio Augusto admite. O André, de 4 anos, não para 1 minuto. Aliás, só quando ele está jogando no celular. Fora isso, ele quer andar de velotrol, pular sem parar. O problema é que o pai dele precisa dar exemplo para os outros 239 moradores. Às vezes ele quer correr e às vezes eu fico limitando, eu fico com muita pena, porque eu como síndico eu não posso deixar a criança ficar correndo para lá e para cá, porque os vizinhos vão reclamar de mim. E como é que eu faço? Então eu busco sempre a gente deitar um pouco mais cedo, eu busco colocar jogos no videogame, televisão, desenhos para ele poder assistir, para justamente evitar que corra e que grite aqui. Aqui a reclamação percorre o seguinte caminho. Primeira providência é ligar para a dona Ildete e soltar o verbo. Também reclama que estão andando de salto cedinho, a faz barulho à noite, né? E a gente sobe lá, procura, né? Ver se está alto demais, se não está, né? Tem que ter paciência. Até que eu tenho, sabe? Depois de uma conversa, normalmente o vizinho para de incomodar. Mas se o problema persiste, aí a conversa é entre 3 pessoas. O síndico Augusto, o reclamante e o reclamado. Chama as 2 pessoas, a gente vai lá para o escritório do condomínio e tenta conciliar. Essa conciliação foi impor algumas regras que um teria que seguir para poder ajudar o outro e vice-versa. Então, com isso, nós conseguimos fazer essa conciliação e resolver o problema. E se de tudo não der certo, aí quem está tirando a paz do vizinho vai sentir no bolso o que é desrespeitar as regras do bom relacionamento, que ficam sempre expostas no quadro de avisos do elevador. Para não levar uma multa de R$200, é sempre bom dar uma olhadinha de vez em quando para lembrar, por exemplo, de não arrastar móveis, ficar andando de salto alto, afinal, o piso de um é o teto do outro. E os animais? Para esses, o dono tem que ter pulso firme. Nada de fazer as necessidades nas áreas comuns. E shhh, é bom manter o silêncio. O Ted sabe disso. Brinca com todo mundo, mas já aprendeu que o melhor mesmo é ficar bem quietinho. Ele é calmo, não é estressado. Ele convive muito bem com todos os integrantes da família. E os vizinhos já reclamaram dele? Não, até hoje não. Tem um bom tempo já que a gente tem ele e ninguém reclama. Ele quase não late, ele é um cachorro bem calmo. Aqui não tem jeito. A conciliação tem sempre que falar bem mais alto. É aquele velho ditado: o direito de um começa onde termina o do outro.
A Justiça Federal investe na conciliação para acelerar a solução dos casos. A Justiça Federal já internalizou mais de 8 bilhões de reais. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. A reivindicação é antiga. O que o brasileiro mais espera da justiça é celeridade. Pode parecer simples, mas não é. Muito ainda precisa ser feito para se conseguir isso. Falta pessoal, estrutura, são muitas as dificuldades enfrentadas pelos operadores do direito. Mas a adoção de novas práticas, como a conciliação, está mudando tudo para melhor. É o que garante o coordenador do Gabinete de Conciliação da Primeira Região em uma entrevista especial que ele concedeu ao Justiça para Todos. Confira agora. Juízes federais sentindo o problema prático de um litígio habitacional, sem uma solução concreta, embora pudesse ter a melhor solução jurídica, formal, mas que não resolvia concretamente a controvérsia, os juízes federais começaram a trabalhar. E isso passou, de uma certa forma, a ser mostrado para a sociedade e chegou, esse dado chegou aos tribunais de apelação, aos tribunais, no caso da Justiça Federal, os tribunais regionais federais. E esses tribunais regionais federais, em 2003, 2004, começaram a perceber que ali estava uma alternativa para esse agigantamento do judiciário em questões que podiam ser resolvidas sem a intervenção, sem a substituição da vontade da parte pela vontade do Estado. Esse movimento, ele deixou de ser um movimento pontual dos juízes federais, deixou de ser um movimento pontual do TRF da 4ª Região, que foi pioneiro, da 3ª, da 1ª, e passou a ser um movimento nacional, de integração da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, numa tentativa de trazer uma ferramenta que pudesse efetivamente mostrar não mais a solução para a entrada dos processos, mas para a saída dos processos, porque a Constituição escancarou a porta do judiciário e nós precisamos, como operadores do direito, encontrar a saída desse judiciário. Essa área previdenciária, que é um direito assegurado na Constituição, deveria ser também priorizada com a conciliação. E o sucesso foi enorme. Segundo os dados da Procuradoria-Geral Federal, que responde pelos processos do INSS, 62 mil acordos de fevereiro a agosto de 2013 foram feitos na área da Previdência Social. Só na 1ª região são mais de 190 mil processos. Na 3ª região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, mais de 180 mil processos que podem ser resolvidos pela via da conciliação. Dívidas de anuidades, dívidas de pequenas multas que representam menos de 3 mil reais, de 4 mil reais individualmente e que custam para o Estado mais de 4 mil reais em média, segundo o IPEA. As associações dos juízes, a JUF, a AMB, a ANAMATRA, perceberam e estão inseridas nesse processo. A JUF tomou uma decisão extremamente saudável de fazer a publicidade desse Movimento Nacional de Conciliação para demonstrar que esse trabalho não é feito de cúpula, não é por cúpula, mas é feito na base,
pelos juízes federais, pelos servidores, pelos parceiros INSS, Caixa, Engea, AGU, conselhos profissionais e pelos conciliadores. Essas pessoas que trabalham e que estudam, porque a conciliação não é intuição somente. A conciliação é estudo. Nós temos técnicas de fazer conciliação. A conciliação efetivamente não é mais uma ideia embrionária, ela está consolidada e ela precisa se agigantar. E o agigantamento da conciliação estará agora não mais na saída somente, mas na entrada. É aquilo que nós chamamos de conciliação pré-processual. Isso mostra que estamos no caminho certo, que a conciliação já está consolidada e precisa se agigantar. Contamos com os juízes federais, contamos com os servidores, com os parceiros e contamos com a população no sentido de se criar um novo imaginário social, no sentido de que a população e os jurisdicionados percebam que é possível resolver o conflito antes mesmo de judicializá-lo. E o Justiça para Todos de hoje falou sobre conciliação. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. E lembrando, você também pode assistir o programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação, youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.